seguindo na lista, lembrando, a lista é sempre dos que eu menos gostei, dos que eu mais gostei. O próximo na lista, depois do Cardiac Arrest, é esse aqui. One Day in Pain. É uma banda sueca, eu nunca tinha ouvido falar deles, nunca tinha ouvido falar. Na verdade é uma one-man band com uns convidados, mas é o projeto basicamente de um cara que toca vários instrumentos, um sueco antigo, já, deve ser um cara conhecido lá na cena, embora eu não tenha visto que ele participou de nenhuma banda famosa, assim, mas deve ser um cara conhecido lá. E esse disco deles é o segundo disco deles, né, do One Day in Pain, é o nome da banda. O disco chama Doomsday Congregation, foi lançado em 2021, a banda sueca. Assim, é uma banda tributo ao death metal sueco. Isso aqui porque assim, você tem bandas que são influenciadas, né? Você tem bandas que são bom, toda banda é influenciada por alguma coisa, mas você tem bandas que assim, a gente percebe claramente que tem uma influência, né? Então aqui eu falei de um monte de bandas aqui que tu percebia claramente que tinha uma influência forte de death metal de Estocolmo antigo. Mas eram bandas influenciadas, né? Influenciadas. Isso quando não eram da própria cena, né? Como era o caso do Vermin. Esse aqui não é só uma banda influenciada. Essa banda aqui, esse One Day in Pain, é mais do que isso. É uma banda realmente tributo. Para mim a diferença, eu faço uma certa diferença, né, entre essas duas coisas, entre bandas influenciadas e bandas tributo. Banda influenciada, para mim, é uma banda que, obviamente, traz os elementos ali das bandas que a inspiram, mas que pretendem, de certa forma, modernizar esse som, né? Trazer essas influências para o contexto atual. Uma banda tributo é mais do que isso. Ela não é só influenciada. A banda tributo é como se ela quisesse fazer uma viagem no tempo e voltar para o tempo das bandas onde ela recolhe as influências. É assim que eu entendo essas bandas tributo. E isso é mais comum, teve uma onda aí há um tempo atrás, do chamado Retro Thrash, né? Bandas que emulavam principalmente o som das bandas de speed black metal alemãs, Sodom, Destruction, Creator. A gente teve várias bandas que pegou isso aí, né? Bandas como até o Aura Noir, o Nocturnal Breed, o Bewitched, várias bandas que eu acho que estão nessa onda. Tinha uma outra banda alemã também, que para mim era a banda que fez a cópia mais perfeita de Sodom antigo que eu já ouvi. É o Witchburner, num disco chamado Blasphemic Assault. Cópia mais perfeita de Sodom antigo que eu já ouvi. Bom, mas enfim, isso aí para mim são essas bandas tributos, essas bandas que querem como se fosse voltar no tempo, e tem aquelas bandas que são só influenciadas, né? Ainda que a influência possa ser forte. Esse One Day in Pain, eu considero que é uma banda, não é só influenciada, isso aqui é uma banda tributo, nesse sentido que eu tô dizendo, né? E aliás, eu li uma resenhinha sobre essa banda aí pela internet, e o sujeito lá falava exatamente isso. Que era o cara da banda, dizendo que ele fazia simplesmente as bandas suecas antigas que ele gostava de ouvir. Era o som que ele fazia aqui. Então confesso, né, esse objetivo do cara, né? Então assim, você cobrar criatividade, não. Criatividade você pode cobrar, deve cobrar. Mas assim, originalidade, você não entendeu o que o cara tá fazendo, né? Você não pode pedir originalidade quando o propósito do cara é fazer uma banda tributo. Então, nesse sentido de banda tributo, que é assim que você tem que julgar, cara, é muito legal esse som. Muito legal. Ele faz realmente um tributo muito digno à cena antiga sueca. Um som bem catchy, bem bacana.
realmente você vê que é feito por um cara que realmente curte esse negócio, esse som, porque é muito genuíno, o som soa muito genuíno. É, eu disse que o cara não era conhecido de bandas grandes. Ele realmente ele não andou por bandas grandes. Mas talvez o pessoal mais da época do Tape Trade lembre dessa banda. Uma banda sueca chamada Leprosy, de death metal. Leprosy, que só gravou demo. Há uns anos atrás lançaram a compilação, tanto em vinil quanto em CD, dessa banda sueca antiga Leprosy, que só gravou demos. Bem no comecinho dos anos 90, 91, 92, tem umas 3 demos. E eu peguei essa compilação desse Leprosy, death metal sueco antigo, bem legal, uma banda bem bacana. O que tinha de banda bacana que só gravou demo naquele cenário sueco, né? É uma coisa impressionante. Aliás, no mundo todo, né? Antigamente não era fácil você gravar num full length, né? Hoje em dia qualquer banda grava, né? Mas naquela época não era assim. Então muitas bandas legais ficaram só nessa coisa das demos, né? E o Leprosy era uma delas. Bom, esse cara dessa banda, que é o projeto dele, tributo dele, do One Day in Pain, ele era o baterista desse Leprosy do começo dos anos 90. Então, assim, uma banda muito legal, som muito bacana. Para quem curte death sueco antigo, é impossível não gostar disso aqui. E não for pedir, como eu disse, originalidade, né? Isso é uma banda tributo. Um som muito legal, cara. One Day in Pain. Esse já é o segundo deles, 2021. Tem um anterior aí que eu não ouvi, mas fica aí a dica para quem quer, né? Para quem sabe o que quer ouvir. Eu quero ouvir só death metal sueco antigo, ó. Isso aqui é uma banda tributo atual, 2021, esse play muito bacana. Bom, seguindo, agora assim, tá subindo o nível, né? Tá subindo. Agora eu vou apresentar uma banda aqui que tem um integrante que é um dos caras mais importantes do death metal de todos os tempos. Ele faz o vocal no Stygian Dark. Stygian Dark. Esse é o único play deles, chama Gorelords of War, do Stygian Dark. E o cara que faz o vocal aqui é nada mais e nada menos do que Sir David Ingram, vocal do Benediction durante muito tempo e que também chegou a passar pelo Bolt Thrower, né? Chegou a passar no Bolt Thrower. Um cara vocalista fantástico, dos melhores vocalistas de death metal, né? Todos os tempos, eu acho. Um vocal muito característico, o que no death metal às vezes é difícil, né? Porque ficam aqueles guturais, acabam se parecendo, mas o dele é muito característico. Esse disco daqui é o único disco do Stygian Dark. Foi lançado no ano passado, 2021. E eu estava falando do Roga, né? O Roga Jonsson, que era do Paganizer, e que eu meti o pau no Paganizer, né? E disse que o cara tinha 30 bandas, e um sujeito que tem 30 bandas, né? Não pode ser tudo ser bom, porque ninguém consegue ser genial ao ponto de lançar tanta coisa excelente assim, né? E o Stygian Dark é uma das 30 bandas do Roga Jonsson. Só que, diferentemente do Paganizer, esse Stygian Dark é legal. Esse é. Pra tu ver que eu não tenho nada contra o Roga Jonsson, né? Tem coisas dele que eu gosto e outras não. Esses aí, os Paganizer que ele gravou, esses eu acho ruim. Mas esse Stygian Dark, né, que ele é o guitarra da banda, guitarra e o compositor da banda, esse é muito legal. E tem o Dave Ingram no vocal, né? E eu vi que tem mais um pessoal lá, parece que da Holanda, lá de umas bandas menos famosas de death metal. Mas então é um projeto dos dois, né? Basicamente dos dois, do Roga Jonsson e do Dave Ingram. E aqui, o que você vai ouvir aqui
é um death metal mais inglês mesmo. É um death metal mais inglês. E lembrando, não é só pela questão do vocal, não. É pela questão do instrumental mesmo. Lembrando muito Bolt Thrower e o próprio Benediction. Não é assim uma banda rápida, ele tem levadas mais cadenciadas assim, e mais meio tempo. Meio tempo lembra muito o Benediction. Quando eles fazem a levada meio tempo, lembra demais, aí com o vocal ainda do Dave Ingram, né? Lembra demais o Benediction antigo. E quando eles fazem a parte mais cadenciada, que tem mais chugging, porque aqui é uma banda que tem muito chugging, né? Aquele tchum, 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 né? Que se chama de chugging, né? Na guitarra, no death metal. Eles têm muito essas partes, e aí eles lembram uma versão mais simples do Bolt Thrower, porque o Bolt Thrower é uma banda, assim, tem uma influência aqui de Bolt Thrower, mas o Bolt Thrower é uma banda que você tem meio, um pouco de cuidado para falar de influência, porque eles têm um som muito peculiar, o Bolt Thrower, né? Eles têm aquela coisa cadenciada deles, mas eles não eram tanto de chugging como é aqui. Era uma coisa um pouco diferente, né? Eu não vou entrar nesses detalhes aí, porque não é o caso de ficar falando de como é que era o Bolt Thrower. Mas, assim, tem aqui uma certa influência de Bolt Thrower nas partes mais doom, assim, né? Mas as partes mais doom. E, cara, são músicas muito legais, assim, uns riffs bem marcantes, bem catchy e bem headbanging, cara. Isso aqui é uma música realmente, fico imaginando que num show desse Stygian Dark deve ser um headbanging geral, assim, na galera, porque é som feito realmente, aquelas batidas de death metal, com chugging, realmente para bater cabeça. E são músicas assim muito catchy, muito físicas, são físicas assim, né? Daí o negócio do headbanging, né? São músicas muito catchy. Aqui, né, as minhas anotações, né? Lembra Bolt Thrower Benediction, um som mais inglês, headbanging, catchy e os riffs cheios de chugging. Um disco bem legal, é o único disco deles, do Stygian Dark. O Roger Johnson também tem esse negócio, ele inventa esses 1000 projetos dele, às vezes só faz um disco e depois nunca mais aparece a banda. Mas esse aqui, ele devia parar de fazer disco com Paganizer, que é ruim demais aquilo, e investir mais aqui, por exemplo, nesse Stygian Dark, e esse aqui é bem bacana. Bom, olha só, falando no diabo do Roger Johnson, né? Mais uma banda do Roger Johnson. Agora, talvez seja a principal banda do Roger. É o Rib Spreader. Rib Spreader. Death metal sueco, como quase todas as bandas deles são. Death metal sueco. Esse aqui é o primeiro disco deles. Chama Bolted to the Cross. É o primeiro disco do Rib Spreader. Foi gravado em 2004. Essa aqui eu acho que é a banda principal mesmo do Roger. É esse Rib Spreader. É o Rib Spreader e o Paganizer, né? Mas o Paganizer eu acho uma banda muito inferior. O Rib Spreader é uma banda muito melhor. Muito melhor. Também de death metal sueco, mas não tem nada de melódico aqui. É uma banda bem mais raw do que o Paganizer. E tudo aqui, comparando com o Paganizer, é melhor. Tudo aqui é melhor. O vocal é bem melhor. O vocal do Roger aqui está bem melhor do que do Paganizer. As melodias são melhores. E são mais sombrias. E elas não têm aquela tendência, que é a tendência do death metal melódico de Gotemburgo, de entrar nos próprios riffs. Elas só ficam em harmonias, né? Ornamentais, né? Vamos dizer assim. É um ornamento, né? Sobre o riff e não no próprio riff, como no Paganizer às vezes acontece. Os andamentos são mais variados aqui no Rib Spreader. Assim, de uma maneira geral, há uma criatividade maior do Rib Spreader em relação principalmente nesse disco, que é o disco que eu estou analisando, né, o primeiro do Rib Spreader. Tem assim um uso bem mais criativo dos elementos básicos do death sueco. Enquanto lá no Paganizer
era assim um uso muito pouco imaginativo, um uso muito burocrático da, da gramática do death metal sueco. Aqui não, é um uso bem mais inventivo, que resulta em riffs mais catchy e mais marcantes, né? Riffs mais com cara de riff mesmo, e não simplesmente de base. Essa questão da diferença de riff para base, que eu já falei aí no vídeo anterior, né? Guarda isso aí, porque um pouquinho, daqui a pouquinho, quando eu estiver falando de uma outra banda, eu vou retomar essa diferença, porque lá vai ser interessante para falar sobre o som da banda. Tem a música de abertura desse disco, que chama Death Forever. É isso mesmo, Death Forever. Música muito bacana, cara, muito legal. Daquelas músicas que a gente termina de ouvir e lembra dela, sabe? Ela não se perde no indistinto do disco. E também, como outros lançamentos da Old Shadows, esse disquinho aqui tem um slipcase. E nesse caso é mais interessante até o slipcase, porque ele vem com uma capa diferente, tá vendo? Essa aqui é a capa original, do lançamento original lá fora no gringo, né? Que eu inclusive tenho o gringo. E essa aqui é o slipcase com a capa para esse lançamento nacional que eles fizeram. Essa versão aqui também da Old Shadows, vale mencionar que tem algumas bônus. E, além disso, o Leandro ainda se deu ao trabalho, cara, olha que bacana. Ele faz isso em alguns lançamentos dele. Inclui um posterzinho, ó. Olha que bacana. Um posterzinho assim. Posterzinho, um mini pôster, né? Um mini pôster. Então, para comprovar que eu não tenho nada contra o Roger Johnson, né? Apesar de eu ter malhado lá aqueles 2 lançamentos iniciais lá do Peganasa que eu falei, o Stygian Dark e agora esse Rib Spreader, Bolten to the Cross, o primeiro disco do Rib Spreader, eu acho discos bem legais, bem legais. Bom, vamos seguir aqui e agora nós vamos abandonar o death sueco novamente e vamos para um som americano. Essa banda aqui é o Intestinal Rex, banda americana que faz um som americano. Capa bacana, né? Gostei dessa capa, achei bem psicodélica, assim, uma capa bem malucona, mas com os elementos de death, né? Achei muito legal. Bom, o que nós temos aqui no Intestinal Rex? Esse disco, aliás, eu disse que é uma banda americana, é norte-americana, porque ela é canadense. O Intestinal Rex é canadense, mas faz um death metal norte-americano, né? Aquele death metal americano tá dentro daquela família enorme, aquele guarda-chuva enorme de death metal americano, um tipo de death metal americano. Esse play é de 2021, o play chama The Exalted Chambers of Abhorrence. É o único play do Intestinal Rex, né, lançado ano passado, como eu disse. É uma one-man band. E essa aqui é uma one-man band legítima mesmo, porque o cara toca tudo e não tem ninguém mais que toca com ele. Aí ele faz tudo nessa banda. E é até interessante porque eu vi na Metal Archives que o cara que faz essa banda do Intestinal Rex, Bonfioli, uma coisa assim, um nome italiano, ele tem outras bandas. Tem umas outras 2 ou 3 bandas, e é tudo assim também, é ele que faz tudo. Ele tem várias bandas e todas one man band. No black metal isso é muito comum, né? No death metal não é tanto. Mas ele faz tudo. E assim, dá para classificar esse Intestinal Rex como um death metal americano, mas é um death metal americano bem estranho, viu? Não é uma banda assim, não é uma banda muito de fácil digestão, não. Não chega a ser um som técnico isso, mas
assim, é um som estranho, com muitas, tem muitas melodias dissonantes, o cara usa umas melodias assim, umas melodias meio fantasmagóricas que aparecem assim, é, como se fosse para assombrar a música, sabe? Dá uma sensação de que a melodia está assombrando a música. Bem dissonantes, umas melodias assim. Tem também, as músicas têm umas mudanças bem abruptas. E, assim, quando você tem mudança muito abrupta, às vezes, o negócio é que às vezes funciona, às vezes não, né? Mas, assim, ele dá essa sensação de estranheza com essa mudança muito abrupta, né? De dar assim um choque no espectador, uma coisa inesperada, né? Tá vindo uma coisa, de repente vem um negócio totalmente diferente, né? O problema quando você usa muito essas mudanças abruptas é que isso pode, no fim, descosturar a tua música, né? E acabar, assim, prejudicando o geral. Mas, de uma maneira geral, eu acho que aqui essas mudanças que são abruptas, elas mais funcionam do que não funcionam na música do Intestinal Rex. É, eu acho uma banda assim, se você está procurando um som assim diferente, com personalidade, esse Intestinal Rex é uma boa pedida. E eu diria até assim, principalmente por causa dessas melodias e dessa maneira estranha como ele faz transições nas músicas, de partes das músicas, né, do desenvolvimento para o final e essas coisas. Eu diria que assim, o cara tem uma certa. Ele tem uma certa sofisticação como compositor, sabe esse cara, esse Bonfiglioli, que eu acho que é esse o nome dele, do Intestinal Rex. Nem sempre funciona, mas assim, o cara, ele arrisca, sabe? Ele não é uma música assim dentro da caixinha fechada, não. É uma música que vai para fora da caixinha. E ele arrisca com coisas estranhas, nem sempre dá certo, mas assim, de uma maneira geral, eu gostei do som dessa banda, achei uma banda diferente. Assim, toda banda que assume risco, cara, você tem que dar um ponto, né? Você tem que dar um ponto, cara, quando ele quer assumir risco, né? Então, você tem que, assim, inicialmente, pelo menos, ter, assim, uma boa vontade, né? Porque você sabe que como o cara vai correr riscos, a possibilidade é que de vez em quando ele erre, né? Então você não pode cobrar, por exemplo, para botar, por exemplo, essa banda aqui, o Intestinal Rex, confrontando com aquela lá que eu falei que é uma banda tributo de death metal sueco, né? Você tem que saber o que você pode esperar de uma banda. Você precisa entender um pouco qual é a proposta dela, né? Para poder julgar adequadamente a banda. Então, por exemplo, lá naquela One Day in Pain, seria ridículo você cobrar originalidade, porque a proposta do cara é exatamente não ser original. Mas aí, porque ele não está sendo original, você fica mais estrito nos erros que ele comete. Porque ali ele está tentando seguir um modelo, é isso que eu quero dizer. Então ali você pode cobrar mais dele na parte estrutural, entendeu? Da música, das coisas funcionarem. Lá você pode cobrar mais. Agora, aqui é o contrário. Nessa banda, por exemplo, o Intestinal Rex, que ele se propõe a fazer um som diferente. Então aqui você, como ele está se propondo a fazer um som diferente, você cobra a originalidade. Se ele começar a cair muito em soluções convencionais e coisas assim, aí você vai tirar ponto do cara, entendeu? Mas assim, se ele cometer, vamos dizer assim, alguma transgressão gramatical, sintática da música, que não funcione muito bem, você assim é mais brando na tua análise, porque o cara não está tentando seguir ninguém, né? Então realmente é mais difícil. Bom, isso é só uma observação sobre assim maneiras como é mais interessante você ter para ouvir a música, entendeu? A gente não ouve a música de uma maneira só, isso que eu estou querendo dizer. Cada banda, cada proposta, você ouve com os ouvidos diferentes, né? Isso é que é uma abordagem assim mais inteligente da música, né? Claro, você tem o teu gosto pessoal, isso é invariável, em princípio é invariável. Mas, assim, você se abrir para perceber essas diferentes nuances de cada música é uma coisa que enriquece, né, a sua audição, né, a sua apreciação musical. Bom, então tá, esse foi o Intestinal Rex. Eu tô cada vez indo para, né, subindo mais para as bandas que eu achei mais legal. Esse Intestinal Rex eu já achei muito bacana, muito bacana. Mas agora a gente vai ir para um negócio ainda mais bacana.